para não esquecer, eu ficaria muito feliz. Clique onde diz curtir. Dê um like. Isso é extremamente importante para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Pessoal, quantos e quantos relatos de pessoas nessas situações que eu vou falar agora. Esse caso, eu já ouvi muitas vezes, mas aconteceu há pouco tempo com um tio meu que foi visitar um conhecido. E ele foi chegando no quarto, depois quando foi se despedir, esse conhecido que estava no estágio terminal, começou a dizer que estava vendo uma luz muito clara, que só ele conseguia enxergar, e que estavam vindo uns seres de branco buscá-lo, e que ele transmitiu uma sensação tão grande de paz no seu semblante, e logo após foi a óbito. Outras situações é o oposto. São pessoas que estão no finalzinho da sua vida, e momentos antes de morrer, começa a bater um terror, um pavor, começam a dizer que estão vendo coisas que não são agradáveis, alguns até gritam, não quero ir, e acabam morrendo, indo a óbito. E o que dizer das milhares ou centenas de milhares da EQM, que é experiência quase morte? São aquelas pessoas que sentem-se vivas, mesmo clinicamente tendo morrido. Por exemplo, pessoas que tiveram uma parada cardiorrespiratória, que estão teoricamente mortas, até serem ressuscitadas ou talvez não retornarem, e nesse momento elas têm uma experiência como se estivessem vivas. Ou alguma pessoa que está passando por algum procedimento e acaba tendo alguma intercorrência e ela clinicamente está morta até os médicos tentarem reanimar e tem uma experiência. Isso é muito comum relatado e interessante que são muitos relatos de pessoas das mais distantes localidades do mundo todo e muitas batem exatamente igual o que uma está dizendo com a outra. Eu li ainda hoje um relato de uma pessoa aqui do Brasil, do estado de Alagoas, de 35 anos, uma nutricionista. Ela foi fazer uma cirurgia e ela contou que conseguiu ver ela saindo do corpo, ela olhou para baixo, via o corpo dela, via uma movimentação, mas ela não conseguia ouvir os médicos e as pessoas que estavam naquela sala cirúrgica. E ela entrou num túnel, isso aqui é muito comum nas experiências quase mortes, entrou num túnel como se estivesse levando ela para uma outra dimensão. E ela chegou num local, antes de adentrar uns portões, um local que trazia uma extrema paz, uma extrema alegria, uma extrema tranquilidade. Mas ela ouviu uma voz, ainda não é momento de você vir para cá. Mesmo ela estando totalmente tranquila e serena. Aí ela retornou e descobriu depois, a anestesista acabou contando para ela, que teve uma intercorrência muito grave na cirurgia, não sei o que foi, eu estou aqui apenas conjecturando, eu como cirurgião, talvez tenha tido um sangramento muito grande, que a paciente acabou tendo um choque hipovolêmico e acabou tendo uma parada cardíaca, tá? Mas foi alguma coisa grave, tá? E foi nesses instantes que aconteceu isto com essa alagoana. Como tem muitas outras pessoas que tiveram experiência de quase morte, que saíram, disseram, olha, eu saí do meu corpo, eu olhei o meu corpo como se estivesse ali deitado, ou num leito de hospital, ou até mesmo pessoas em casa que tiveram umas situações mal súbito dentro da sua casa. Saí do corpo, entrei num túnel e eu fui num lugar que era extremamente ruim, escuro, um cheiro extremamente ruim. Eu estava totalmente com medo, assustado, apavorado. E eu consegui retornar. E eu não quero ir para esse lugar aonde eu tive essa experiência. Inclusive essa alagoana falou uma coisa muito interessante. Ela disse, olha, eu nunca acreditei em vida após a morte. Talvez essa experiência aconteceu comigo para poder entender claramente que existe vida após a morte. Para mim hoje isso aí é inquestionável. Ela disse isso aí. Pessoal, eu tive uma experiência com um paciente meu, não vou relatar aqui porque é um pouco longo. Quem quiser ver, assista. Nós vamos deixar no final até o link desse vídeo, o link é O Destino da Alma.
Se você digitar no YouTube o Destino da Alma, Dr. Fernando Lemos, ou no final clicar no link, você vai ver eu contar esse relato com bastante minúcias. Esse relato chocou pessoas no mundo todo. Chocou redes de televisão que vieram, através deste relato, me entrevistar. Eu não vou citar o nome do hospital de Porto Alegre, eu só vou dizer que é no quarto 109, de um paciente meu que teve uma parada cardiorrespiratória numa madrugada. Ele tinha sido operado por nós de um câncer de pâncreas. Nós temos uma cirurgia muito extensa ali chamada DPT, duodenopancreatectomia, uma cirurgia bem delicada, estava muito bem. E a ter alta no outro dia, nós tínhamos até comentado com a família que ele iria ter alta. E aconteceu sem ter a ocorrência de ter essa parada cardíaca. E eu estava por acaso de plantão, eu fui chamado. Na minha época não tinha celular, era apenas um bip. Chegamos lá. E para resumir toda essa obra, nós reanimamos esse paciente 45 minutos, o normal é reanimar 30 minutos. Tá? Só como ele era um paciente meu, da minha equipe, nós tínhamos prometido para a família que ele ia ter alta. Aí nós acabamos de dizer, pessoal, vamos um pouquinho mais. Estava cheia a sala, tinha pessoal da enfermagem, tinha os médicos da equipe clínica, todos lá, médicos, residentes, enfermeiros, técnico de enfermagem, tudo lá. E aí, mais que dentro dos 15 minutos finais ali, ou seja, fechou 45 minutos ali, eu disse pro pessoal, ó, continuou o eletrocardiograma ali sem resposta nenhuma, já tínhamos feito adrenalina, tínhamos feito atropina, as massagens, parte respiratória, tudo, e nada. Só que aquele momento ali teve uma experiência que marcou a minha vida. Tanto que foi uma das coisas que fez me dar um clipe para eu me aproximar mais de Deus, alimentar mais a minha parte espiritual. Aquele homem começou com umas mioclonias, uns movimentos involuntários, que nós sabemos que isso aí pode acontecer após a morte. Claro que geralmente depois de 45 minutos não, mas aconteceu. E eu acabei ficando com aquele homem no quarto ali, até a sua partida. E ele começou a fazer um semblante de muita dor, muita tristeza, muita angústia, como se estivesse indo para um local que ele não queria que fosse. E eu consegui ter um vislumbre de como se entrando alguns seres escuros, entrando pela janela desse hospital, pegando essa alma e levando embora. E nesse momento esse homem estagnou completamente. Como explicar isto? A ciência não explica nada que foge da racionalidade. Nós médicos, ou astrofísicos, ou pessoas cientistas, muitos são muito soberbos. Por que soberbo? Por que arrogantes? Porque na verdade não tem a humildade de dizer não tem explicação isso. Então quando acontece algum fenômeno estes, vamos chamar de sobrenaturais, é mais fácil dizer o quê? Ah, é delírio. Aquela pessoa mentiu. Aquela pessoa estava sonhando. Isso não existe. Só que tem algo que eu acho muito interessante dizer, que a palavra diz que existem muitos mistérios entre o céu e a terra que não convém ao homem saber. Tem muitas coisas que não tem explicação para te dizer. Quantos casos com pacientes meus, algo que não tem explicação. Paciente com câncer terminal e ficar curada. Não tem explicação. A pessoa que tinha uma imagem numa ressonância magnética mostrando uma lesão, depois chega com a ressonância, não fez cirurgia, a lesão desapareceu. Eu digo para vocês algo chocante. Por que chocante? Porque eu sou um cirurgião. Eu sou médico, eu sou alguém, um profissional da ciência. Eu sou alguém que lido muito com a racionalidade. Na verdade, eu digo que a ciência explica muito pouca coisa. Explica só aquilo que nós sabemos, aprendemos, descobrimos com as nossas experiências. Mas eu digo para vocês, existe algo após a morte. Eu respeito completamente a tua religião. Respeito completamente. Como eu sei que você está respeitando a minha, porque você está aqui me assistindo. Né? Eu sou um cristão. E, na verdade, após a morte, é apenas quando vai começar todo o processo de uma vida eterna. Eu tenho certeza absoluta disso e convicção disso. Eu digo sinceramente que eu acho que as pessoas têm que ter mais fé para acreditar que depois da morte tudo acaba do que o contrário. Se você já presenciou alguma pessoa partir, ou se você não presenciou, pergunta para alguém. Ou se você já foi em algum velório, qual é a sensação que você tem? Eu já vi pessoas partirem na minha frente. O que você sente? Ali desligou uma chave, ali está apenas um boneco de carne, o corpo. A alma e o espírito desapareceram.
você nota, onde é que foi a vida? Onde é que foi o fôlego de vida? Só porque um coração parou de bater? Ali está o boneco de carne. A alma e o espírito são imortais. Então, eu digo e reafirmo, eu não sei como é que médico, que cirurgião não é mais fiel ou não é mais crente, vamos usar a palavra crente no sentido de dizer que crê em Deus. Porque, na verdade, o nosso corpo é algo que não tem explicação. Não tem explicação você entender que alguém come um alimento e esse alimento ele chega no estômago, não apodrece, sofre todo um processo. Um pouco vai para o sangue absorvido, vai para o músculo, um pouco vai para as fezes, é excretado, vai para os rins. Não tem explicação, pessoal. Coloca um alimento dentro de qualquer recipiente, deixa na geladeira, vai estragar por mais tempo que você deixa lá, até no freezer estraga. Como é que você explica que alguém te dá um beliscão e ao mesmo tempo você recebe um estímulo cerebral, fibras aferentes, depois vem fibras eferentes e logo isso aqui é isto. Como é que pode explicar isso? Como é que tu explica a visão? Que entra uma luz aqui, entra pela íris, pelo cristalino, vai na retina, mexe com a mácula. Isso. Não tem explicação. Tem um ser superior que criou isso e comanda tudo. Só que nossa racionalidade não entende. No livro de Hebreus, na Bíblia, diz que ao homem é permitido morrer apenas uma vez. E eu digo para vocês, eu creio na Bíblia como um manual da verdade. Como o meu manual de fé. Ali tem princípios milenares, que hoje em dia, por que tem muitos empresários citando a Bíblia? Ou dizendo-se que se tornaram cristãos, que se tornaram evangélicos? Porque começaram a seguir princípios milenares e conseguiram prosperar. Eu posso citar aqui, por exemplo, o Tiago Nigro, do Primo Rico. Eu posso citar aqui o pastor Tiago Brunet, pessoa muito próspera. Eu posso citar aqui uma série de pessoas. Do Flávio Augusto, um bilionário que foi dono do Orlando City, do WhatsApp. Quantas pessoas dizendo, olha, eu sigo esse manual de fé. Ah, doutor, mas a Bíblia não é para ganhar dinheiro. Não estou dizendo em relação a isso. Em relação à tua felicidade e à tua alegria, em relação à tua paz, em relação a tu ter um alento no meio das piores dificuldades. Isso é só a palavra de Deus que traz. Claro que tem pessoas que acabam prosperando porque seguem princípios. A Bíblia te ensina a ser honesto. A Bíblia te ensina a ser trabalhador. A Bíblia te ensina a você não passar a perna nas outras pessoas. A Bíblia te ensina muitos princípios. A Bíblia te ensina que quando você dá, você oferta, você acaba ganhando algo em troca. Tudo isso é bíblico. Por isso tem pessoas seguindo princípios milenares e ficando bem financeiramente. Mas eu creio na Bíblia como meu manual de fé. Ela diz que só ao homem é ordenado morrer apenas uma única vez. Só que depois da morte, você vai se deparar ou com o paraíso ou com o inferno. Esse é o meu pensamento. Tá, pessoal? Respeito a tua religião, respeito as tuas coisas, mas é o meu pensamento. Né? E, na verdade, no meu entendimento, você consegue alcançar a tua vida eterna com Deus no local de muita paz, tranquilidade. A Bíblia diz que lá não terá choro, lá não vai ter pobreza, lá não vai ter dor, lá não vai ter traição, lá não vai ter rancor. Apenas aqueles que entendem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, começam a dedicar sua vida para Ele, mudam o seu estilo de falar, mudam o seu estilo de viver, porque você entende que Ele morreu na cruz por mim e por você. O termo, até eu brigo muito que pessoas que são evangélicas às vezes usam os termos que as pessoas não entendem. Você tem que aceitar Jesus Cristo. Como assim aceitar? É você reconhecer que Ele é Filho de Deus. Entender que Ele morreu por você numa cruz porque você não tinha condição nenhuma de estar aqui. Porque todo homem é pecador. E Jesus carregou todas as nossas dores lá na cruz. Você está entendendo isso? E quem não quiser aceitar esse Salvador, está tudo bem. Só que você está destinado a um local de muita tristeza. Que essas pessoas tiveram experiência quase morte, de tristeza. Essas pessoas que conseguiram presenciar quem estava partindo para um local que não era agradável. E só que é a eternidade, né? Não tem como retornar. A tua eternidade você decide em vida. E é nesse momento aqui que você tem que começar a pensar em relação a isso. Ou eu vou entender mais esse Jesus Cristo, eu vou começar a ler mais a Bíblia, comece a ler no Novo Testamento, eu vou começar a ouvir algumas pregações aqui no YouTube.